Olá a todos, eu sou o Dr. Renato Bernardo, um médico com 35 anos de experiência e paixão pela nefrologia, e hoje vamos analisar um tema crucial que pode mudar radicalmente a sua saúde renal, vegetais que podem danificar seus rins e aqueles que podem salvá-los, especialmente após os 50 anos. Você já parou para pensar que aqueles vegetais que consideramos pilares da alimentação saudável, consumidos rigorosamente todos os dias, poderiam estar, sem que você perceba, comprometendo a saúde dos seus rins? Muitas vezes, a busca pela saúde nos leva por caminhos que, embora bem intencionados, podem ter efeitos inesperados e prejudiciais. Lembro-me claramente de uma cena no final do outono do ano passado. Um senhor, chamado João Silva, de 68 anos, foi trazido à minha clínica apoiado pela família. Sua fisionomia era de cansaço extremo. A pele com um tom acinzentado e as pernas tão inchadas que pareciam cheias de chumbo, mal conseguia arrastá-las. Ele me olhou com um sorriso que carregava mais amargura do que alegria e disse: Doutor, Renato, passei a vida toda me dedicando à saúde. Todos os dias, minha dieta era repleta de vegetais, refeições leves, quase sem carne. Como é possível que eu esteja assim? A surpresa veio com os resultados dos exames. Naquele momento, todos na sala ficaram em silêncio, processando a informação chocante. A função renal do senhor João estava comprometida em 73%, e o mais perturbador, o grande culpado, o inimigo oculto, era justamente o cardápio saudável que ele havia seguido fielmente por mais de 2 décadas. Amigos, eu sou o Dr. Renato Bernardo. Ao longo dos meus 35 anos de carreira, tive o privilégio de trabalhar em 3 grandes hospitais, dedicando a maior parte da minha vida à especialidade de nefrologia, a ciência dos rins. Nesse período, atendi pessoalmente mais de 10.000 pacientes com as mais diversas doenças renais e, acreditem, vi inúmeros casos como o do senhor João, pessoas que não fumavam, não bebiam, mantinham uma dieta equilibrada, levavam uma vida regrada e com horários fixos. No entanto, por uma ironia do destino, ou melhor, por falta de informação adequada, acabaram internadas no hospital, não por negligência, mas por uma busca equivocada pela própria saúde. Hoje, minha voz não é a voz do hospital, nem a voz da indústria farmacêutica. Minha voz é a voz da sua saúde, da sua longevidade. Quero compartilhar com vocês informações cruciais que podem, de fato, subverter muitas das suas percepções sobre alimentação e bem-estar. Se você tem experimentado sintomas como fadiga persistente ao acordar, a sensação de que suas pernas estão pesadas como se tivessem sido cheias de água, se precisa interromper seu sono 2 ou 3 vezes à noite para urinar, e se sua urina apresenta uma coloração amarelada intensa, com espuma persistente, saiba que isso pode não ser apenas um sinal inofensivo da idade. Pelo contrário, podem ser seus rins emitindo um sinal de alerta, um pedido de socorro final. Neste vídeo, me dedicarei a explicar de forma clara e acessível, sem jargões médicos complexos, quais são os 5 vegetais que você absolutamente deve consumir com moderação ou evitar em excesso após os 50 anos. E, em contraste, revelarei os 5 vegetais que são verdadeiros anjos da guarda para seus rins, capazes de protegê-los e até mesmo auxiliar na sua recuperação. Mas o mais importante, e o que realmente faz a diferença, é como comer esses alimentos para evitar a temida falência renal. A história do Sr. João, felizmente, tem um desfecho encorajador. O que aconteceu com ele depois? Os resultados dos exames, apenas 3 meses após as mudanças, foram tão surpreendentes que até eu, com toda a minha experiência, tive que conferir 2 vezes. Mas antes de mergulharmos nesses detalhes vitais, por favor, reserve um momento. Clique em curtir para que mais pessoas vejam este conteúdo. Inscreva-se no canal para não perder futuras dicas de saúde. E, o mais importante, compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Este pode ser o vídeo mais impactante e transformador que eles assistirão em muito tempo. Um verdadeiro presente para a saúde deles. Agora, permita-me começar a desvendar esses mistérios, a partir daquela inocente tigela de sopa saudável que o Sr. João consumia todas as manhãs. Os segredos, ou melhor,
Os perigos escondidos naquela sopa podem estar silenciosamente espreitando na sua própria mesa de refeições. Naquela tarde, lembro-me da esposa do senhor, João, tirando de sua bolsa um caderno meticulosamente preenchido. Nele estava anotado, dia a dia, tudo o que ele comia. Ela explicou que era um registro de seus esforços para se manter saudável e que cada item havia sido criteriosamente selecionado. Ao pegar o caderno e analisar as páginas, senti um aperto no coração. Para mim, ficou claro. Aqueles 5 vegetais, que ele considerava seus aliados, eram, na verdade, as 5 grandes montanhas que estavam implacavelmente esmagando e comprometendo a saúde dos seus rins. O primeiro vilão, acreditem ou não, é o espinafre. O senhor João, com sua rotina inabalável, bebia uma tigela generosa de sopa de espinafre todas as manhãs, faça chuva ou faça sol, por 20 anos ininterruptos. Ele me contava que a sabedoria popular dizia que o espinafre é bom para o sangue, rico em ferro, um conhecimento transmitido por gerações. O que ele desconhecia, e muitos ainda desconhecem, é que após os 50 anos, essa tigela de sopa, que parecia tão benéfica, agia como uma faca de gume lento, cortando e lesionando seus rins gradualmente. Qual a razão por trás disso? O espinafre é extraordinariamente rico em uma substância chamada oxalato. Quando somos jovens, nossos rins funcionam como uma máquina de filtragem de ponta, novinha em folha, com alta potência e eficiência impecável. O oxalato, ao entrar no corpo, é processado e excretado pela urina sem grandes dificuldades. No entanto, após o marco dos 50 anos, essa máquina já operou por décadas a fio. Os filtros internos começam a entupir, as peças se desgastam e a potência geral do sistema não é mais a mesma. Nesses cenários, o oxalato, que não consegue ser eficientemente filtrado e excretado, começa a se combinar com o cálcio dentro dos rins. Essa combinação resulta na formação de pequenas e afiadas partículas, semelhantes a minúsculos cacos de vidro, que conhecemos como cálculos renais. Esses cálculos podem causar microlesões e arranhões no delicado tecido renal, provocando dor intensa, presença de sangue na urina, hematúria e, em casos mais avançados e graves, pode levar diretamente à falência renal. Estudos robustos na área da nefrologia têm demonstrado que idosos que consomem regularmente mais de 50 gramas de espinafre por dia têm um risco 3 vezes maior de desenvolver cálculos renais. 3 vezes? Não estou exagerando, são dados científicos sérios. Como nossos sábios antepassados já nos alertavam, tudo em excesso é veneno, mesmo as coisas mais saudáveis, quando consumidas sem moderação ou conhecimento, podem se tornar tóxicas. O segundo vegetal nesta lista de cuidado pode ser uma grande surpresa para muitos, especialmente para aqueles que seguem as tendências de saúde atuais. A couve-manteiga, ou simplesmente couve, tão popular em sucos verdes. Nos últimos anos, um conceito como detox verde ganhou imensa popularidade. Muitas pessoas, na busca por desintoxicação, emagrecimento e propriedades anti-envelhecimento, transformam a couve em vibrantes sucos verdes, bebendo-os com a convicção de que estão fazendo um bem enorme à saúde. No entanto, o que a maioria não sabe é que para indivíduos com função renal já comprometida, esse copo de suco verde, aparentemente inofensivo, pode ser comparado a uma bomba relógio. A couve é notoriamente rica em potássio. Um único copo de suco concentrado de couve pode conter uma quantidade de potássio equivalente àquela encontrada em 5 tigelas de sopa de espinafre. Quando os níveis de potássio no sangue se elevam excessivamente, uma condição conhecida como hipercalemia, o coração, um órgão extremamente sensível ao equilíbrio eletrolítico, pode começar a apresentar arritmias severas. O ritmo cardíaco pode acelerar descontroladamente ou diminuir perigosamente, como um motor desgovernado prestes a pifar. Em situações extremas, a hipercalemia pode levar a uma parada cardíaca súbita. Isso não é uma história de terror. É uma realidade médica grave. Uma das emergências mais perigosas que enfrentamos em pronto-socorros. Recordo-me de uma paciente,
uma senhora de 61 anos, que, inspirada por amigas sobre os benefícios da couve para a beleza e anti-envelhecimento, consumiu sucos verdes por 10 dias consecutivos. Uma manhã, ela acordou com palpitações intensas, falta de ar severa, formigamento e dormência nas mãos e nos pés. Quase desmaiando no banheiro, ao ser levada às pressas para o hospital, descobrimos que seus níveis de potássio no sangue estavam mais do que o dobro do limite considerado normal. Felizmente, a rapidez do socorro foi crucial. Se ela tivesse demorado mais meia hora, as consequências poderiam ter sido irremediáveis. O terceiro item na nossa lista, muito apreciado em várias regiões do Brasil, é a carne seca com abóbora, ou mais especificamente, o uso de vegetais desidratados ou folhas secas em receitas típicas. Vamos pensar em certas conservas caseiras ou em folhas que são secas ao sol para concentrar o sabor. Durante o processo de secagem, a água contida nesses vegetais evapora. No entanto, minerais cruciais como o potássio e o fósforo não evaporam, pelo contrário. Eles se tornam altamente concentrados. Isso significa que um pequeno punhado dessas folhas secas ou vegetais desidratados pode conter 2 a 3 vezes mais potássio do que os vegetais frescos correspondentes, e o que agrava a situação é a forma como muitas pessoas adoram preparar esses alimentos, cozinhando-os em caldos ricos, adicionando sal em excesso, molho shoyu, caldos concentrados e outros temperos. Isso é como impor aos rins, que já estão sobrecarregados, o peso de 3 grandes pedras, uma carga elevada de potássio, fósforo e sódio. Os rins, já cansados de décadas de trabalho, são forçados a lidar com essa sobrecarga massiva. Como eles podem resistir a um fardo tão pesado? O quarto item que pode surpreender muitos, pois é um alimento comum em muitos lares, é a couve fermentada ou o popular chucrute caseiro. Alguém pode argumentar: eu sei que a couve fermentada pode não ser das mais saudáveis, então eu sempre a deixo de molho em água ou fervo antes de consumir. Mas você sabia que a couve que é fermentada por um período superior a um mês pode desenvolver uma concentração significativa de nitrito? Essa substância é particularmente teimosa. Nem a imersão em água nem a fervura conseguem removê-la completamente. Uma vez que o nitrito é ingerido, ele age silenciosamente no corpo, como uma máquina de corrosão invisível, lentamente danificando e corroendo as delicadas membranas de filtração dos rins. Com o passar do tempo e o consumo contínuo, a preciosa capacidade de filtração renal é comprometida, perdendo-se pouco a pouco. O quinto item, frequentemente consumido, especialmente por gestantes no período pós-parto, é a sopa de algas marinhas. É inegável que as algas marinhas são alimentos excelentes, repletos de iodo, cálcio e ferro, nutrientes vitais para a recuperação do corpo após o parto. No entanto, é fundamental compreender que o que é benéfico para uma gestante nem sempre é adequado para um idoso. As algas marinhas possuem altos níveis de iodo e, novamente, de potássio. O consumo diário de uma tigela de sopa de algas, para um idoso cuja função renal já está em declínio, representa uma dupla carga. O excesso de iodo pode impactar negativamente a função da tireoide, enquanto o excesso de potássio sobrecarrega os rins. Imagine um caminhão antigo e já desgastado, que mal consegue se mover, e você decide carregar nele 2 toneladas extras de carga. Será que ele não vai quebrar? Bem, vamos recapitular rapidamente. Para aqueles que já passaram dos 50 anos, estes 5 vegetais devem ser consumidos com muita moderação, ou, de preferência, com alterações significativas na forma de preparo: espinafre, couve-manteiga, especialmente em sucos, vegetais desidratados, folhas secas, couve fermentada, chucrute e algas marinhas. Talvez neste momento você esteja se perguntando, com uma ponta de desespero: Doutor Renato, o que podemos comer então? Será que a única opção é viver de mingau e água? Não se desespere. A boa notícia está apenas começando. A seguir, vou revelar os verdadeiros vegetais salvadores, aqueles que não apenas protegem seus rins, mas que foram fundamentais para o Senhor João estabilizar e até mesmo melhorar de forma notável sua função renal. Depois de abordarmos os vegetais que representam um risco, percebo que muitos de vocês, que me assistem agora, podem estar sentindo uma certa preocupação, mas por favor,
Realmente não há motivo para pânico. Nossos sábios antepassados já nos ensinavam uma verdade profunda. Para cada veneno, há um antídoto. A natureza, em sua sabedoria e equilíbrio, nos oferece tantos desafios quanto as soluções. A chave está em fazer as escolhas certas. Se comermos de forma inteligente e consciente, nossos rins não apenas serão protegidos, mas também poderão, gradualmente, recuperar sua vitalidade e funcionalidade. Antes de apresentarmos esses 5 vegetais que são verdadeiros salvadores, quero lhes explicar um princípio fundamental. Pense nos seus rins como o sistema de purificação de água do seu corpo. Quando somos jovens, o filtro interno é impecável, limpo e extremamente eficiente, lidando com todas as impurezas sem problemas. Mas após os 50 anos, esse filtro já acumulou muitas incrustações e impurezas, os poros diminuíram e, em algumas áreas, pode até ter entupido. Portanto, os 5 vegetais que vou apresentar a seguir têm uma característica comum e essencial. Eles não adicionam carga aos rins, pelo contrário, eles trabalham para aliviar essa carga, promovendo a limpeza, a desintoxicação e até mesmo o reparo renal. O primeiro vegetal salvador, e talvez o mais subestimado de todos, é a nossa querida e comum abobrinha. Muitos podem considerá-la simples demais, um vegetal barato e trivial, encontrado em qualquer feira livre ou supermercado. O que de tão especial poderia ter um vegetal tão comum, você pode pensar. No entanto, é precisamente essa simplicidade que a torna a melhor amiga dos seus rins. Por quê? A abobrinha possui 3 vantagens notáveis. Primeiro, seu teor de água ultrapassa os 90%. Ela age como uma fonte de água pura e abundante, auxiliando os rins a lavar e a eliminar as toxinas e resíduos acumulados no corpo, dando aos seus rins um verdadeiro banho interno. Segundo, seu teor de potássio é relativamente baixo, o que é crucial. Ao contrário do espinafre ou da couve-manteiga, a abobrinha não impõe uma carga extra e desnecessária aos seus rins. Terceiro, ela é extremamente fácil de digerir. Seu trato gastrointestinal a absorve sem esforço, evitando que os rins precisem fazer um trabalho extra pesado. A primeira recomendação que fiz ao Sr. João, em seu plano alimentar, foi incluir a abobrinha 3 vezes por semana. A forma de preparo, simples e eficaz: corte a abobrinha em rodelas ou cubos, ferva em água por apenas 2 minutos, retire, escorra bem a água e tempere com uma pitada de camarão seco desfiado e um fio de azeite extra virgem. O resultado é um prato leve, incrivelmente saboroso e, o mais importante, totalmente livre de qualquer sobrecarga para os rins. No início, o Sr. João estava um pouco cético, achando que um prato tão básico não faria diferença. Mas eu lhe expliquei. Cuidar da saúde não é apenas comer iguarias sofisticadas, Sr. João. É, acima de tudo, permitir que seu corpo descanse e não trabalhe em excesso. O segundo vegetal salvador é a berinjela. Muitos desconhecem que a bela casca roxa da berinjela é, na verdade, uma camada de proteção natural incrivelmente poderosa. Ela contém uma substância chamada antocianina, um antioxidante potentíssimo, que desempenha um papel vital na proteção dos milhares de minúsculos vasos sanguíneos que compõem a estrutura delicada dos rins. A antocianina protege esses vasos contra danos oxidativos e a deterioração, em sua essência. O rim é uma vasta e intrincada rede de vasos sanguíneos. Se essa rede vascular estiver saudável, os rins naturalmente funcionarão de forma mais eficiente e saudável. A melhor maneira de preparar a berinjela, para preservar suas propriedades e evitar a adição de gorduras desnecessárias, não é frita ou refogada com óleo em excesso, mas sim cozida no vapor. Lave a berinjela cuidadosamente, corte-a em rodelas ou bastões e coloque-a no vapor por aproximadamente 15 minutos. Após o cozimento, retire, desfia ou corte-a em pedaços e tempere com alho amassado, um toque de molho de soja light e um pouco de vinagre de maçã. O resultado é uma textura macia e derretida na boca, fácil de mastigar e digerir, mesmo para os idosos com sensibilidade dentária. O terceiro herói silencioso é a acelga jovem e macia. E aqui, faço uma distinção importante.
Estou me referindo à acelga com folhas tenras e delicadas, e não aquelas folhas grandes e mais fibrosas da acelga madura. A fibra da acelga jovem é particularmente fina e suave. Ela atua no trato intestinal como uma pequena escova, capaz de absorver e reter toxinas e resíduos. Uma vez aprisionados, esses resíduos são então eliminados de forma eficiente através das fezes. Ao fazer isso, a acelga jovem pré-processa uma parte do lixo, que de outra forma os rins teriam que lidar, o que significa que o intestino assume parte da carga de trabalho dos rins, proporcionando-lhes um alívio significativo. A melhor forma de preparar a acelga jovem é através de um refogado rápido em fogo alto. Salteie-a por apenas 1 minuto, adicione uma pitada mínima de sal e retire do fogo. Ela ficará crocante, fresca e com um sabor delicioso. O quarto vegetal, especialmente benéfico nos meses mais frios, é o rabanete branco. Nossos avós já sabiam de sua importância com o ditado popular: no inverno, coma rabanete; no verão, coma gengibre, e não precisará de médico. O rabanete branco contém uma enzima única e poderosa, chamada amilase, que é um auxílio digestivo natural. Essa enzima ajuda a quebrar os carboidratos e facilita a digestão, o que, por sua vez, reduz o tempo de permanência dos alimentos no trato digestivo. Quando os alimentos são digeridos mais rapidamente, menos resíduos são gerados e a carga sobre os rins é naturalmente aliviada. Além disso, o rabanete branco possui propriedades ligeiramente diuréticas e refrescantes, auxiliando na eliminação de líquidos e tornando a micção mais fluida e confortável. A forma ideal de consumir o rabanete branco é em sopa. Cozinhe-o com costelinha de porco magra ou pedaços de frango. A sopa resultante é clara, leve, não gordurosa e muito reconfortante. Um gole e você sentirá um alívio e bem-estar em todo o corpo. O quinto e último vegetal que compõe essa equipe de salvadores, muitas vezes ignorado, é a folha de shiso, perila. Embora a folha de shiso possa parecer insignificante à primeira vista, ela possui uma habilidade extraordinária: propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Muitos idosos, em particular as mulheres, são especialmente suscetíveis a infecções do trato urinário. Uma vez que uma infecção se instala, as bactérias podem migrar para cima, alcançando a bexiga e, em casos mais graves, os próprios rins, resultando em condições como a pielonefrite. A folha de shiso tem a capacidade de atuar como um agente interceptador, combatendo essas bactérias e ajudando a prevenir que a infecção se agrave e alcance os rins. Como incluir lá na dieta? A maneira mais simples é lavar bem as folhas de shiso e comer las frescas junto com outros pratos, talvez como um acompanhamento de um churrasco ou adicionando algumas folhas picadas ao final do cozimento de uma sopa. Ela confere um aroma delicioso e um toque saudável à sua refeição. Muito bem. Discutimos os 5 vegetais salvadores: abobrinha, berinjela, acelga jovem, rabanete branco e folha de shiso. No entanto, é crucial que eu reitere um ponto de extrema importância. Mesmo o vegetal mais benéfico, se preparado de forma inadequada, pode acabar se tornando um risco à sua saúde. A parte que se segue é, na minha opinião, a mais vital de todo o nosso vídeo. Peço que você preste atenção redobrada a cada detalhe. Muitas pessoas erroneamente acreditam que basta saber o que comer, mas a verdade é que o como comer é igualmente, se não mais, importante. Ao longo da minha carreira, testemunhei inúmeros pacientes que, apesar de consumirem alimentos comprovadamente saudáveis, acabaram no hospital devido a métodos de cocção incorretos. O senhor João, no início de nosso acompanhamento, era um exemplo disso. Ele me perguntava: Dr. Renato, eu comia vegetais todos os dias. Como é que eu pude desenvolver um problema renal? Quando perguntei sobre seus métodos de preparo, ele respondeu com convicção: eu faço sucos, Dr. Renato. Assim a absorção é muito mais rápida e os nutrientes são mais concentrados. Ao ouvir isso, soube imediatamente onde residia o cerne do problema. O primeiro princípio, e indiscutivelmente o mais fundamental, é: escalde os vegetais e descarte a água do cozimento. Por que essa precaução é tão crucial? Porque o potássio e o oxalato, as substâncias que tanto podem prejudicar seus rins, são hidrossolúveis.
Isso significa que eles se dissolvem facilmente em água. Ao escaldar os vegetais em água fervente, essas substâncias se liberam para a água. Estudos científicos robustos demonstram que o simples ato de escaldar pode remover entre 30% a 50% do teor de potássio dos vegetais. Como realizar esse processo de forma eficaz? É muito simples. Em apenas 3 passos. Primeiro passo: lave cuidadosamente os vegetais e corte-os nos tamanhos desejados. Segundo passo: ferva uma panela grande de água. Assim que a água atingir o ponto de ebulição, adicione os vegetais e cozinhe-os por um período curto, de 2 a 3 minutos. Terceiro passo: retire os vegetais da água fervente com uma escumadeira, escorra-os bem e, se desejar, enxague-os rapidamente em água fria para interromper o cozimento e, por favor, grave isso na mente. A água usada para escaldar os vegetais nunca deve ser utilizada para preparar sopas, caldos ou cozinhar arroz. Essa água, agora, contém precisamente as substâncias que estamos tentando evitar. O Sr. João, inicialmente, não compreendeu essa lógica. Ele argumentou: isso não é um desperdício de nutrientes, Dr. Renato. As vitaminas não vão todas para a água. Eu lhe expliquei com clareza: Senhor João, para uma pessoa com rins saudáveis, sim, seriam nutrientes, mas para o senhor, com a função renal comprometida, essas substâncias representam uma sobrecarga. O que é mais importante agora, preservar sua vida e seus rins, ou tentar reter algumas vitaminas que seu corpo não consegue processar eficientemente? Ele ponderou por um momento e, com um leve aceno de cabeça, demonstrou que havia compreendido. O segundo princípio vital é: jamais faça sucos de vegetais, especialmente se você tiver problemas renais. Muitas pessoas são seduzidas pela ideia de que transformar vegetais em suco permite uma absorção mais rápida dos nutrientes e é, portanto, mais saudável. No entanto, você sabe o que realmente acontece quando você faz um suco? O processo de liquidificação ou centrifugação quebra completamente as paredes celulares dos vegetais. Isso faz com que todo o potássio contido neles seja liberado de forma massiva, como uma inundação repentina. E o pior, líquidos são absorvidos pelo corpo em uma velocidade até 3 vezes maior do que alimentos sólidos. Isso equivale a uma bomba de potássio explodindo repentinamente em sua corrente sanguínea. Os rins, já com sua capacidade comprometida, simplesmente não conseguem processar essa carga em tão pouco tempo. O resultado pode ser um pico perigoso de potássio no sangue, colocando o coração em risco. Por isso, minha recomendação categórica é: use seus dentes, mastigue bem os vegetais, coma devagar, saboreando cada pedaço. O processo de mastigação não só estimula a produção de saliva, que auxilia na digestão, mas também permite que os nutrientes sejam liberados de forma gradual e controlada, dando aos seus rins o tempo necessário e suficiente para processá-los sem sobrecarga. O terceiro princípio, que se alinha com o ritmo natural do nosso corpo, é: consuma vegetais principalmente no almoço, no jantar. A quantidade deve ser mínima ou zero. Por que essa recomendação? Nosso corpo funciona de acordo com um ciclo circadiano, um relógio biológico. Durante o dia, os rins estão mais ativos, o metabolismo é mais vigoroso, e eles são mais eficientes em processar e eliminar resíduos. À noite, por outro lado, os rins entram em um período de repouso e o metabolismo desacelera significativamente. Se você consumir uma grande quantidade de vegetais no jantar, especialmente aqueles com alto teor de água, os rins serão forçados a trabalhar em horas extras durante a noite toda, produzindo urina incessantemente. O resultado inevitável é que você precisará se levantar 2 ou 3 vezes durante a noite para urinar, o que fragmenta seu sono. E um sono de má qualidade é um fator que contribui para o aumento da pressão arterial. A pressão arterial elevada, por sua vez, é um dos principais fatores que danificam ainda mais os rins, criando um perigoso ciclo vicioso. Portanto, minha sugestão é clara: o almoço é a refeição ideal para consumir uma quantidade maior de vegetais. No jantar, opte por alimentos de fácil digestão, como um mingau de milho, uma tigela de macarrão leve,
talvez com um ovo. Os végétais, se houver, devem ser em pequena quantidade ou, idealmente, evite-os. O plano alimentar semanal que cuidadosamente preparei para o Sr. João e que se mostrou tão eficaz foi o seguinte: segunda-feira, almoço. Abobrinha fervida e salteada com um toque de camarão seco. Terça-feira, almoço. Berinjela cozida no vapor, servida com um molho leve de alho. Quarta-feira, almoço. Uma sopa leve e reconfortante de acelga jovem. Quinta-feira, almoço. Rabanete branco cozido com pedaços de costelinha. Lembre-se, o foco é comer o rabanete e a carne, não beber grandes quantidades de caldo. Sexta-feira, almoço. Folha de shiso, que pode ser usada para enrolar outros vegetais ou carnes magras. Sábado e domingo, revezar as opções de vegetais salvadores das refeições anteriores. Jantar, basicamente uma porção de mingau de milho ou uma tigela pequena de macarrão leve, com um ovo cozido, simples, nutritivo e sem sobrecarregar os rins. Há mais um ponto de extrema importância que preciso abordar e que muitas vezes gera confusão: a ingestão de água. Muitos acreditam firmemente que beber muita água desintoxica o corpo. No entanto, para indivíduos que já apresentam função renal comprometida, beber água em excesso pode, paradoxalmente, tornar-se um fardo. O Sr. João, antes de me procurar, forçava-se a beber 2 litros de água diariamente, convencido de que isso lavaria seus rins. Ele estava completamente enganado. Os rins, com sua capacidade de filtração já reduzida, simplesmente não conseguem lidar com um volume excessivo de líquidos. O que acontece é que essa água se acumula no corpo, manifestando-se como inchaço, edema. Minha recomendação é: beba água quando sentir sede, mas não se force a beber grandes quantidades se não estiver com sede. Beba pequenos goles, lentamente. Ao longo do dia, um total de 1 a 1,5 litro de água geralmente é suficiente. Além disso, durante as refeições, tente evitar beber grandes quantidades de sopa ou água, pois isso pode diluir os sucos gástricos e prejudicar a digestão. Bem, acabamos de revisar os 3 princípios fundamentais: escaldar e descartar a água, não fazer suco de vegetais e consumir a maioria dos vegetais no almoço. Pode parecer um conjunto de regras simples, mas foram justamente essas mudanças, aparentemente pequenas, que transformaram a saúde renal do Sr. João. 3 semanas depois de implementar essas modificações, algo extraordinário aconteceu. Voltando à história do Sr. João, ele seguiu rigorosamente minhas orientações por um período de 3 semanas. Quando ele retornou para a consulta de acompanhamento, eu pude notar a transformação nele, no exato momento em que ele entrou na sala. Antes, ele precisava ser amparado pela família. Seus passos eram arrastados e sua respiração ofegante. Agora, ele entrou sozinho, com passos firmes e decididos, e sua pele havia recuperado uma tonalidade mais rosada e saudável. Assim que me viu, com um sorriso genuíno, ele disse: Doutor, Renato, minhas pernas não estão mais pesadas quando acordo. Antes, quando eu tirava minhas meias, minhas pernas ficavam cheias de marcas. Agora não há nenhuma. Sua esposa, que o acompanhava, tinha os olhos marejados de emoção. Ela me confidenciou que, em mais de uma década, aquela era a primeira vez que ele dormia tão profundamente. Antes, ele se levantava 3 ou 4 vezes por noite. Agora, dormia ininterruptamente até de manhã. Mas o mais convincente de tudo foram os números apresentados nos exames laboratoriais: a creatinina, que antes estava alarmantemente em 210, havia diminuído para 165. O potássio, que estava em 5, 8, um nível preocupante, havia baixado para 4, 9. Embora seus valores ainda não estivessem totalmente dentro da faixa de normalidade, a curva havia se estabilizado e, mais importante, estava progredindo na direção certa. Para um senhor de 68 anos, com um comprometimento renal de 73%, essa recuperação era sem dúvida um milagre. Eu lhe expliquei: Senhor João, é improvável que sua função renal se recupere completamente, pois a idade é um fator. No entanto, se os 30% restantes da função podem ser preservados e continuar a servi-lo pelo resto da vida,
Isso dependerá inteiramente de como o senhor os trata a partir de agora. Ele assentiu vigorosamente e apertou minha mão, com uma determinação renovada. Doutor Renato, eu entendi. Vou continuar com isso. Vamos recapitular rapidamente o conteúdo essencial que discutimos hoje. Para aqueles com mais de 50 anos, estes 5 vegetais devem ser consumidos com moderação ou, preferencialmente, com modificações na forma de preparo, espinafre, couve-manteiga, especialmente em sucos, vegetais desidratados, folhas secas, couve fermentada, chucrute e algas marinhas. Em contraste, procure consumir mais destes 5 salvadores: abobrinha, berinjela, acelga jovem, rabanete branco e folha de shiso. E os 3 princípios de preparo mais cruciais são: escaldar os vegetais e descartar a água, evitar a todo custo fazer sucos de vegetais e concentrar o consumo de vegetais no almoço, minimizando-o no jantar. Talvez alguém ainda pergunte: Doutor Renato, minha função renal já está bastante comprometida. Será que ainda há tempo para mudar? Minha resposta é, e sempre será, sempre há tempo. O senhor João começou a fazer essas mudanças aos 68 anos, com 70% de sua função renal comprometida, e mesmo assim conseguiu estabilizar lá e melhorar. Se você é mais jovem que ele, e sua situação talvez não seja tão avançada, não há absolutamente nenhuma razão para desistir. Cuidar da saúde renal não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Não é o que você comeu certo hoje que garantirá sua saúde amanhã, mas sim o acúmulo de cada escolha diária, de cada refeição, que determinará a qualidade da sua saúde daqui a 10, 20 anos. No entanto, é minha obrigação fazer uma advertência séria e inegociável. Alterar sua dieta é um passo excelente, mas jamais pare de tomar seus medicamentos por conta própria. A alimentação é um poderoso coadjuvante, um auxílio fundamental, mas não um substituto para o tratamento médico prescrito. Se você está em uso de medicamentos para controlar a pressão arterial ou o diabetes, eles devem ser mantidos conforme a orientação do seu médico. Se você está tomando medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, é absolutamente essencial que, antes de incluir grandes quantidades de vegetais de folhas verdes em sua dieta, você consulte seu médico assistente, pois esses alimentos podem interagir com a medicação. E se você já está em processo de diálise, o controle rigoroso da ingestão de líquidos e certos nutrientes é ainda mais crítico e não pode seguir as recomendações gerais deste vídeo. A condição de cada indivíduo é única e é imperativo realizar exames médicos periódicos e ajustar sua dieta com base nos resultados específicos de seus exames, sempre sob supervisão profissional. Conclusão final. A jornada para a saúde renal é contínua e requer vigilância, conhecimento e ação. Nossos rins são órgãos vitais, e sua proteção merece nossa máxima atenção. As escolhas que fazemos à mesa têm um poder imenso, capaz de curar ou de prejudicar. Ao adotar os princípios que compartilhamos hoje, escolhendo os vegetais certos, preparando-os de forma inteligente e alinhando nossos hábitos alimentares com o ritmo natural do corpo, você não estará apenas comendo, estará construindo um futuro de mais saúde e vitalidade para seus rins e para todo o seu ser. Não subestime o poder de uma mudança consciente. Bem, o conteúdo detalhado de hoje chega ao fim. Se este vídeo trouxe valor e conhecimento para você, peço encarecidamente que clique em curtir, se inscreva no canal para receber mais informações de saúde e, por favor, compartilhe-o amplamente. Ao fazer isso, você estará ajudando a espalhar este conhecimento que pode verdadeiramente salvar vidas e transformar famílias. Deixe um comentário abaixo me contando o que você aprendeu de mais valioso hoje e com qual refeição você planeja começar a implementar essas mudanças. Lerei e responderei a cada um dos seus comentários com toda a atenção. Lembre-se, a verdadeira saúde não reside em suplementos caros ou em tratamentos distantes, mas sim nas escolhas conscientes que você faz todos os dias, na sua própria mesa. A partir do jantar de hoje, ofereça aos seus rins a chance de uma nova vida com um simples e delicioso prato de abobrinha. Eu sou o Dr. Renato Bernardo, um médico que dedica a vida a desejar a você uma saúde duradoura e plena. Até o nosso próximo encontro.
Cuide-se com carinho e que a paz esteja com você.